E, só que assim, Deus tinha mais pra mim. Porque aí você vai entrando em contato. Aí eu fiz outro concurso, porque a Secretaria de Saúde é só aqui pro DF, né? E aí abriu um concurso, né, a nível nacional, né? Do Ministério da Saúde. Aí eu fiz e passei e saí de lá e fui pro Ministério da Saúde, entendeu? Porque aí já tinha um plano de saúde pra mim, pra minha mãe, eu tinha vontade de dar uma vida melhor pra minha mãe, né? Então assim, e eu me aposentei, eu trabalhei 39 anos, me aposentei no Ministério da Saúde. E aí, meu povo? Paz do Senhor. Pai do Senhor. Gente, esse é o que? O BrinaCast com Sabrina Fontinelli. E quem? Pastora Albertina. Albertina o quê? Ramos Guimarães. Ramos Guimarães. Gente, essa é uma pastora da minha igreja, daquela da gente ficar assim, só ouvindo ela pregando. E a gente ouvindo, dizendo assim, Senhor, tem uns vasos, parece que são melhor do que os outros. Uns vasos assim, mais cheios de azeite, coisa e tal. Aí eu digo, vamos gravar comigo? Pastor, ela disse, vamos. Ela disse, vamos, antes de eu perguntar, assim, tem uma pessoa pronta? E aí trouxe ela aqui, tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Deus é bom em todo tempo. Toma na sua cara. Você sabe que Deus é bom? Tá aqui uma crente dizendo. Isso, Deus é bom. Pois pronto. E a senhora é de onde, pastora? Eu sou de São Luís do Maranhão. Da banda Nordeste. Sim. Respeita. Você está falando com a piauiense, uma maranhense. Lusitana. Agora Maranhão é até um negócio conhecido pra mim, São Luís. Mas Lusitana ainda não sei onde é, pois não. é, Lusitana. Fica pertinho aqui. Olha só, São Luís é a capital do estado do Maranhão, né? Então fica perto do Piauí, não é? Fica ligado. Ligadinha aí, né? Cidades divididas por um rio. É verdade. E aí a senhora morou lá até quantos anos? Eu morei lá até 20 anos. Teve uma história que tá tendo pregações todas as quintas-feiras desse mês, na minha igreja. Foi pregação com mulheres nas quintas-feiras e sobre o livro de Ruth. Sim. E aí a senhora fez uma comparação da sua vida com a história de Ruth. Sim, fiz. Eu me identifiquei, né, com a história dela, né? Com a história da Noemi, né? Da sogra e dela também, né? Pessoas que passaram, né? Por perdas, né? Pessoas que tiveram carências até elas em algum momento, né? Elas se sentiram sós, abandonadas, né? Porque perderam o marido. No caso da Noemi, ela perdeu o marido e os filhos. E a Ruth, ela perdeu o marido, né? Então, uma mulher naquela cultura, naquela época, ela ficava vulnerável demais, né? Não tinha mercado, né? Era só... Elas eram dona de casa, né? Aí a senhora fez um comparativo com a sua vida, né? Com a sua família. Eu falei que eu me identifiquei com ela no sentido de que da perda, não é? Porque a minha irmã, nós éramos 8 filhos. Minha mãe teve 11 filhos, mas criou 8 filhos, né? Naquele tempo o pessoal caprichava. 11 meninos. Não é? Então, aí a minha irmã, meus pais se separaram. Eu tinha 4 anos de idade quando eles se separaram, né? Então, assim, minha mãe, a gente até 4 anos que eu tinha, minha mãe vivia uma vida razoável, né? Porque a gente morava num sítio que não pagava, que produzia as coisas, a gente nunca nem tinha ouvido falar em necessidade. E assim, de uma hora para outra, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Assim como a de Noemi, que perdeu os filhos. Assim, você se vê, né? Então, aí a minha irmã terceira da linha lá, então ela resolveu vir embora para Brasília. Ela veio morar aqui em Brasília. Ela veio pra cá em 66. Dia desse. Não é? Um dia desse. Não faz mulher. Aqui, ontonte. Onte. Traz anteonte, como diz o pessoal. Então, ela veio e ela se tornou
grande parte do nosso sustento, né, vinha dela. Ela trabalhou aqui com Trabalhou aqui, ela veio morar com meu tio, né? E ela cuidava dos filhos dele, a esposa dele, como eles chegaram no início de Brasília, não tinha faculdade aqui, e ela fazia faculdade em Goiânia, então minha irmã que tomava conta, e ela teve 4 filhos, e mandava dinheiro pra gente, né? E assim, e minha mãe foi lavar roupa pros outros, ela nunca estudou, então ela lavava roupa para muitas casas, ajudava lavar louça em restaurante, então foi muito complicado, sabe? Se virava. Se virava nos 30, nos 40, enquanto precisasse, né? Então, só que e a gente assim apertado, eu vivi muito tempo ganhando roupa, calçado mesmo, sabe? Da esposa do pastor, do saudoso pastor Estevão, a irmã Giselda, que é viva até hoje, ela tá com 90 e poucos anos, então ela olhava muito por a gente, sabe? Quando a gente foi... Deus manda. Deus é que sabe cuida. Da necessidade Deus de levar, ajudar minhas filhas. Que Deus é que cuida, né? Então, assim, então a gente passou por isso. E quando foi... depois, né, a gente já estava, né, eu já estava com 20 anos, quando a minha irmã, essa que ajudava a gente, lá dificuldade de emprego, a gente sabe que até hoje, né, é gritante, é muito política, o que roda é a questão política. É o supermercado, as lojas da cidade maior. Eu nunca consegui arrumar um emprego lá, nunca tinha conseguido. Então, quando, o que aconteceu? Às vezes nós não entendemos, na maior parte das vezes nós não compreendemos o agir de Deus, a forma como Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera, depende, confia, né? Então, em 76, a minha irmã veio a falecer aqui. Ela que era que ajudava demais, ela era solteira, tinha 28 anos, e ela faleceu de acidente lá aqui no Eixão. Foi assim, foi fatal, né? E então a gente ficou, como diz o pessoal, a gente ficou com as pernas quebradas, né? Sem muito complicado isso, sabe? Mas assim, a gente não sabia que aquilo ali Deus permitiu, não é? Para mudar toda uma história, uma situação, para nos ajudar a ressignificar toda essa história difícil, né? As pessoas não entendem assim quando Deus fecha uma porta, que às vezes você tá lutando pela mesma coisa, dando murro em ponto de faca, e as coisas não acontecem, não rompem, né? Não rompe. Isso é Deus dizendo, mulher, o rumo não é esse não. Vamos esperar. Aí de repente uma coisa acontece, um movimento desse de Deus, do marido perder o emprego, das coisas se desajustarem para você ter um novo... Eu lembro da história da Ana Maria Braga, que ela sempre conta no programa dela, que ela para chegar na televisão, ela perdeu o emprego, ela era do mundo corporativo, perdeu o emprego dela, ficou sem nada, que foi o outro, para acontecer tudo que ela já viveu até hoje, que todo mundo sabe que é uma pessoa de sucesso que está na Rede Globo, ela teve que perder o emprego para ela recomeçar como comunicadora. E aí é isso, Deus dá um sacode para você achar um novo rumo. E é fácil, o sacode. Pois não é? A gente, no primeiro momento, né, a gente fica questiona, fica perdido, não é? Sem saber para onde vai, o rumo tomar, né? Mas assim... a gente acabou, ela tinha um sonho, essa minha irmã, o sonho dela era que toda a nossa família viesse para cá, para Brasília, né? E assim, quando isso aconteceu, em 76, ela faleceu no dia 29 de julho de 76. Então, só que ela já tinha trazido 2 dos meus irmãos, uma irmã minha e um irmão, uma irmã mais velha do que eu, né, que é pastora também, tá? Mora no Totalville. E meu irmão caçula, que hoje é pastor, mora em São Luís do Maranhão, ele é pastor presidente do ministério, acho que é Novo Amanhecer, uma igreja lá, entendeu? Então, assim, ela já não estava mais, né, quando eles vieram, ela já não estava mais trabalhando como na casa do meu tio, ela já estava trabalhando, já estava com emprego, né, já estava morando numa casa, morando de aluguel, mas estavam, né? E assim, pra gente não estender muito, tudo aquilo que ela tinha vontade, que ela lutou e trabalhou, veio acontecer. Todos nós viemos pra cá.
Glória a Deus. Você acredita? Todos nós viemos pra cá. E assim, infelizmente, não foi um lado bom, mas assim, a minha mãe recebeu um valor, né? Aquele DPVAT, né? Do acidente e tal. E aí, isso veio ajudar a gente... Na situação que estava. A situação que a gente estava, nossa, melhorou, veio assim. E aí, assim, por exemplo, eu quando cheguei aqui, uma pessoa que era amiga da minha irmã, amicíssima dela, ela foi lá em casa conhecer a gente que tinha chegado. Aí ela disse, nossa, elogiou muito a minha irmã, a pessoa que ela foi, né? Ela disse assim, eu queria tanto ter feito por ela, muita coisa, porque ela era uma pessoa de ouro. Ela disse assim, por ela, mas eu não pude fazer na época. Ela falou, mas por você eu posso. Olha só. Então, como é que Deus faz, né? Então, ela me encaminhou para eu me inscrever, não é? Nesse tempo, era a Fundação Hospitalar, hoje é Secretaria de Saúde, né? Então, aí ela foi e disse, olha, vai ter muita vaga e tudo. Então, foi meu primeiro emprego. Você passou nesse E aí eu passei no concurso, eu fui e fiz. Olha, com 15 dias que eu passei, eles mandaram um telegrama lá pro meu endereço, né? Me chamando, então, na época do telegrama, né? Então, olha, e eu trabalhei ali, eu trabalhei lá 3 anos, amava, nossa, meu Deus, eu me sentia assim, a pessoa mais privilegiada do mundo, né? Porque de onde veio, não alcançou? Alcancei. E, só que assim, Deus tinha mais pra mim. Porque aí você vai entrando em contato. Aí eu fiz outro concurso, porque a Secretaria de Saúde é só aqui pro DF, né? E aí abriu um concurso, né, a nível nacional, né? Do Ministério da Saúde. Aí eu fiz e passei e saí de lá e fui pro Ministério da Saúde, entendeu? Porque aí já tinha um plano de saúde pra mim, pra minha mãe, eu tinha vontade de dar uma vida melhor pra minha mãe, né? Então assim, e eu me aposentei, eu trabalhei 39 anos, me aposentei no Ministério da Saúde. Toma. Sabe? Tu tá vendo, minha gente, o que Deus faz? Um negócio assim. É lindo. Então eu fui estudar, eu fiz faculdade, depois, então assim... Como eu fiz teologia, mas o meu curso não é um cursinho, não. Eu fiz um curso, inclusive a gente foi reconhecido pela UNB, eu tenho meu certificado avalizado pela UNB. Né? Então, depois eu fiz uma pós-graduação, tá? Em aconselhamento, tá? E depois eu fiz um curso de terapeuta cristão. Então, assim... O céu é o limite, meu Deus. Então, assim... E Deus é aquele que cuida da gente de todos os detalhes, pequenos, grandes, né? Deus está... E a gente precisa reconhecer a mão de Deus, né? Reconhecer e também fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Na soberania de Deus está dele dar o rumo e na nossa está de obedecer. Porque de nada adiantaria viver do jeito que a senhora queria se fosse longe de Deus. Não. Deus vai fazendo, dando rumo, e você, não eu quero aqui comandar, porque no caso eu tô sabendo se eu tá fazendo, porque assim, a vida da gente a gente só vai entender lá na frente. É verdade. Lá atrás, naquele tempo do sofrimento, você não entendia por que aconteceu tudo isso, mas lá na frente Deus vai revelando o rumo. A cada passo, né? Deus não nos deixa segurar a nossa mão. Não. Deus tá segurando a nossa mão. E aí quem é do natural, porque quando a gente conhece ao Senhor, que Deus se revela a gente é do sobrenatural. A gente entende que o que Deus faz não é natural. E quem vive pelo natural, que olha o jeito que Deus está agindo, diz, não, Deus é ruim. Deus não está cuidando de mim. Porque às vezes Deus está em silêncio, trabalhando, enquanto a gente dorme, que a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. E aí a pessoa não entende o que é que Deus está fazendo, às vezes se desgosta, às vezes não quer Deus justamente por isso, porque entende que Deus é mau, que Deus não faz o que Ele quer. Porque assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Mas ela não é igual à nossa. Com certeza. Os planos de Deus são maiores do que elevadíssimos. E aí, meu irmão, muita gente não quer Deus por isso, mas nós estamos aqui dizendo que esse Deus que tira lá, é um versículo que eu sempre uso, que é o que se aplicou na minha vida, né? Que Deus ergue do monturo necessitado para fazer com os príncipes. É verdade. Fazê-lo assentado com os príncipes do povo. Então, só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E Ele faz. Aí a senhora veio para cá, se formou. Outra coisa que eu quero saber a senhora disse que se congregou na Assembleia de Deus praticamente a vida toda, né? Foi. 30 anos. Eu fiquei 30 anos nas Assembleias. E aí, quando eu cheguei aqui,
eu soube que a senhora foi uma das fundadoras da igreja que eu me congrego, né? Junto com o pastor Paulo. Minha igreja é a Igreja Batista Koinonia. E aí, quando eu cheguei aqui, o pastor Paulo sempre falava do começo, que foi na sala da casa dele, não foi? Começou primeiro na casa. Não foi na sala da casa dele, foi na casa da Aninha. Até hoje eles são lá da Koinonia, né? Sim. Que a gente começou como um pequeno grupo, né? Com uma pouca sala gente, de casa, então. Foi numa sala de casa. E a senhora já era desse tempo? Já. Nossa, então, gente, vamos chamar ela de dinossauro, porque o negócio é de época. Então, aí a gente começou ali, depois, né? O pastor Paulo sempre foi uma pessoa muito visionária, né? Visionário. Sonhador, que ele era sonhador. Então, e é sonhador. Para o que é a igreja hoje, porque a igreja é uma igreja de 2.000 e poucos, vamos dizer entre 2.000 e 3.000, ninguém sabe o número certo, mas é uma igreja muito grande, que tem 5 congregações, 5 ou 6, 5. E aí, é uma igreja que cresceu muito estruturada, muito organizada. Então, se não fosse uma visão de Deus para isso, não aconteceria. É verdade, é Deus mesmo, né? A gente... No início a gente colocou assim, era o slogan, uma igreja que cresce com você, né? Hoje, qual é o slogan de hoje? Hoje a Koinonia é uma igreja restauradora da esperança. Da cidade para a cidade. Da cidade para a cidade. Né? Então, assim, a gente chegou... aqui em Águas Claras é uma cidade que ainda cresce, que ainda mudam pessoas para cá todos os dias, não é? Então, a gente, poxa... Nós temos que trazer Jesus, né? Apresentar Jesus para essa cidade. Aqui, né? Porque engloba a cidade, a gente fala muito disso. Porque quando é no carnaval, tem a festa do Espírito, que é para dizer assim, que a cidade... Não tem festa da carne. Não tem festa da carne, tem festa do Espírito. Não é? A senhora vai espalhando assim, ó. Chum, 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 chum. Aqui na parte de baixo, ó. Chum, 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 chum. Pronto. É só tirar do cantinho do olho. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Aí, tirar aqui com cotonete. E no formato do olho. Aí... Sim, aí começou aí foi pra lojinha daí nós fomos pra lojinha ali do Onyx, né? Mas interessante, no dia que nós chegamos lá, já não cabia o pessoal, sabe? Já cresceu. Porque já tava muita gente, porque as pessoas ficavam procurando a igreja, entendeu? As pessoas ficavam procurando, mudando pra cá, né? E ficavam... Aqui não tinha quase igreja, né? A gente sabe que a Águas Claras não oferece muito espaço, né? Então, para instituições, então tudo já estava no papel que seria, né? Assim, a organização da cidade, aqui é uma cidade de prédios. Sim. E as lojas, onde fica o comércio da cidade? Fica embaixo dos prédios. Geralmente tem 2 andares de prédio comercial e a parte de moradia em cima. Então, você não enxerga uma casa por essa região aqui, não. Até tem lá para baixo. Mas é uma cidade de prédios, então... um terreno para ele ser plano e baixo, com um andar, vamos dizer assim, ou é uma igreja, ou é um ambiente de praça, não é a cidade é de prédio. Pra dizer que é de cresce para cima. Deixa eu espalhar. E aí, não tinha espaços de prédio, vamos dizer assim, naquele tempo. Aí era numa lojinha. Era na lojinha, né, que também tem residência lá, né, mas o foco é comercial, né? O objetivo é comercial. Então, a gente alugou primeiro uma lojinha pequena, né? E depois tinha uma maior, não é? Que era de 60 metros. Aí o pastor Paulo, nós vamos... O cara não quer alugar. Falei, nós fomos orar. Claro que ele vai alugar. Como que ele não vai alugar? Ele vai alugar. Por que ele não vai? Se quem manda em qualquer pessoa nessa terra é Deus. Que o cara falou assim, ele era um investidor, né? Ele comprou para depois vender. Então, ele não queria alugar. Ele queria era depois deixar lá para valorizar mais, né? E vender. Então, mas você acredita que ele alugou para nós? E aí, você disse, mas que nós vamos resolver com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Era no jejum, na oração, né? E ali, mas assim, como a marca registrada da nossa igreja, que eu vejo, não é?
é a recepção, é a gente incentivar o acolhimento, não é? Então, a nossa igreja, a gente já começou assim. Então, naquela época, a gente não tinha nem um telefone na igreja, não é? Tinha nada disso, secretário tinha nada disso, era a gente que fazia mesmo, Cada um fazia a sua parte. Cada um. Então, o pastor Paulo, todas as pessoas que vinham, então a gente, no outro dia, fazia contato, e até hoje é assim, né? Só que hoje tem uma pessoa, né, que já é mais organizada. Com certeza, hoje, mas naquele tempo a gente usava o nosso próprio telefone para fazer contato com a pessoa, agradecendo, e daí as pessoas voltavam, né? Quem que não gosta de ser bem recebido, né? Na igreja é assim, você tem um ministério chamado Conexão, que é o que eu sirvo, que é tipo os porteiros antigos. Sim. E aí, quando chega a uma determinada hora do culto, que é na parte da hora, começa o louvor, aí tem a oração, aí é a hora de perguntar se tem algum visitante. E aí, cada pessoa recebe uma sacolinha com os dias de culto, com um mimozinho, que é uma caneta, um marcador de página, Sim. E aí um chaveiro também, eu acho que no meu veio um chaveiro. E aí a gente entrega para os visitantes. E isso é a forma da gente se conectar com quem foi. E às vezes pode ser que não volte, ou então não tem informação do dia de culto, e ali já traz uma conexão. Quando acaba essa parte de entregar, quando acaba o culto, né, que a pessoa já recebeu esse mimo, ela pode se dirigir ao lounge, né, que é o lugar onde os pastores vão esperar para conversar, ver o que é que lhe trouxe a igreja, se for algum motivo de dor, pra gente orar. Sim. E aí, gente, é muito organizado, não tô dizendo que é muito bom. Nossa, ali, assim, foi muito bem pensado o lounge, né? Porque é uma extensão, não é, do culto, porque aí a pessoa chega, muita gente, nossa, a palavra que eu ouvi foi tão boa, eu tava precisando, não é? Então a pessoa geralmente se refere, né, a algum momento do culto, não é? E muitas pessoas vão ali, tem gente que fica acanhado de ir lá na frente. A gente ora direto para pessoa dizer, então, eu não fui, porque eu sou tímida, né, e tal, mas eu quero aceitar Jesus, eu quero, né, esses dias mesmo aconteceu isso com uma pessoa. Da pessoa ir lá no lounge receber oração, porque não foi. Porque tem uma parte do culto que quando acaba, o pastor chama, quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar, e a pessoa não tem coragem de ir, mas quando vai no lounge, confessa, né? Que teve vergonha, mas que quer. Essa senhora mesmo falou, e ela morava lá pertinho. Ela disse, nossa, eu levei um puxão de orelha do Senhor e tal, mas ela disse, eu resolvi, hoje eu vou para a igreja. Né? Então, aí ela foi e tal. Quando chegou no final, ela disse, a senhora pode orar por mim? Então, vamos orar aqui, sabe? Então, assim, foi... a igreja tem oferecido, Deus tem trazido direção, né? Deus dá a direção para que a gente faça a nossa parte. E o de convencer do Espírito Santo também feito através dele. Ele que vai fazer, né? Mas ele usa, não é? Ele usa as estratégias que ele mesmo dá pra gente, né? Deus dá né? Como... Gente boa, Senhor, eu não tô conseguindo. Senhor, cadê o povo? Senhor, Deus disse, mulher, faz isso. Ontem mesmo, eu estava em casa à tarde, não é? E aí a Paulinha, né, a secretária, foi e mandou uma mensagem para mim. Olha, tem uma pessoa aqui agora, acabou de pedir, de fazer contato, ela tá precisando de alguém para conversar, né? Que ela tá com pânico, não pode sair de casa, não consegue sair de casa e tudo. A senhora pode conversar com ela? Posso, sim, não é? Então, assim, a igreja é esse, não é? É esse socorro pronto, não é? Porque, assim, na sociedade, no governo, tem setor para tudo. Você precisa de um hospital, tem um hospital. Você precisa de um monte de coisa, tem. Mas, assim, a parte espiritual, o governo não pode dar conta. Porque a parte espiritual é com Deus, com o Espírito. Deus, é verdade. É quem conhece a Deus, né? Você não leva ninguém até onde você não chegou, né? Então, só quem conhece a Deus pode, né? Igual nós estamos aqui testemunhando, né? Jesus falou assim, vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, não é? Então, a gente só pode testemunhar aquilo que a gente participou, né? Entrou em contato, né? Testemunhar então, é contar o que viu. Pois é. E assim, só concluindo aqui o que eu falei, então eu liguei para essa pessoa, né? E tal... E eu sempre quando faço, eu atendo no lounge também, que é no NAC, não é? Eu atendo no NAC, é o Núcleo de Atendimento Koinonia, que funciona no prédio
lá, né? Então, trabalhamos com voluntariado e a gente oferece, né? Lá nós temos psicólogos, psicopedagogos, psicanalista, mediador de conflito, apoio jurídico, social. Então, a gente tem várias áreas, né? Terapeuta, né? Grupo de mulheres, de adolescentes, pessoas que... Por exemplo, quem chega com um problema no casamento, tem um curso para casa, tem um curso para mulheres, um curso para homens, um curso para casais. Para você chegar com um problema, você precisa de orientação. Às vezes, a pessoa que está com problema, ela não sabe nem como é que resolve. Então, ela vai aprender o que é que Cristo fala sobre casamento, sobre uma mulher, para ela ser sábia, sobre um homem, para ser valoroso. Isso. Aí a igreja tem todos esses cursos. Oferece os cursos de família, né? Que a gente chama cursos de família, né? E temos para a mulher única, não é? Mulher que prospera, não é? Temos um que fala sobre o lar, não é? Então, assim, e esse ONI, né? Que é a aliança, né? Que é o do noivado, né? Sim, aí então, esses dias eu tava na igreja. O homem é o máximo. Eu servi acho que era no culto das 19. E chegou lá uma mulher perguntando, um casal perguntando onde era o curso de noivos. Até isso tem, minha gente. Eu fiz curso de noivo quando eu fui casar, né? Eu fui pastor, a primeira coisa que disse. Eram 3 dias de ensino para a pessoa não casar sem saber, né? Qual é a dificuldade do casamento. Aí a primeira coisa que o pastor disse minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Os homens são egoístas, tá? A minha esposa, às vezes, quando ela olha feio pra mim, eu já sei qual é o meu problema. Porque muitas vezes a mulher tá lá fazendo tudo numa casa, o bonito homem tá sentado num sofá, deitado, bem bonito. E aí, ó, ele tá deitado no sofá porque ele é egoísta, mas eu tô ensinando a você que ele é egoísta, mas eu vou ensinar ele que ele tem que fazer alguma coisa, que ele não é o bonito deitado no sofá. Então, pra que serve um curso de noivo? Você entender os problemas. Como é que tem uma parceria. A coinonia mas nós somos comprometidos com a palavra, né? Em primeiro lugar, comprometido com a palavra do Senhor. E toda a igreja que não é comprometida com a palavra, ela está falhando, não é? Porque o nosso apoio, a base de apoio tem que ser a palavra de Deus. Você vai falar o quê? Você vai falar, não é? Então, a palavra de Deus é que nos liberta, não é? É que nos transforma, que nos torna, nos ensina como ser parecido com Jesus, como ter o caráter de Cristo, né? Então, é isso que... quando nós temos o caráter de Cristo, nós podemos, sim, ser uma testemunha viva, né? Uma testemunha viva do Senhor, às vezes até sem falar, sem palavras, né? Entende? Então, porque muitas pessoas, elas querem, né, te ver, te observar, né? Elas querem, elas ficam observando a gente, né? Então, o seu testemunho conta. Não é, conta e conta muito, Aí, quando eu cheguei, aí tem uma classe na escola dominical que apresenta a igreja. Eu achei também muito interessante, né? Quando eu cheguei, eu não conhecia a igreja, não conhecia... Eu cheguei na cidade e procurei uma igreja. Foi a primeira igreja que eu procurei. E aí tem uma classe na escola dominical que é Conhecendo a Minha Igreja, que mostra todos os ministérios que tem, e é pelo pastor da igreja, pastor geral. E aí você já chega na igreja conhecendo o pastor, porque tem muitos pastores, cada um na sua... Pastor de adolescente, pastor de jovem, mas ele é o pastor líder. E aí ele apresenta a igreja, os ministérios. E eu achei interessante foi isso, que ele falou sobre você ser livre para você servir a Cristo, como diz a palavra, mas se você é do mais profético, mais nas designações que dão as igrejas, né, sobre os dons, sobre tudo, ele disse, você é livre. Mas assim, se você você gosta da manifestação do Espírito, fique à vontade. Se você não gosta, só veja, não critique quem é desse jeito, mas eu me senti logo abraçada de Deus. Eu sou da Assembleia, eu fui da Assembleia até os 25 anos, então, para mim, o mover do Espírito é algo natural, mas para quem é batista tradicional, já não é assim. Aí vocês vão botar desse jeito, vai ficar bem forte, aí é só bater aqui, tchum, 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 tchum. Esse aí eu já tinha, aí é o blush. E aí pronto, pois aí eu chamei ela foi muito... Deixa eu só passar o batom que tá faltando, que eu não vou sair daqui sem batom. O meu é isso. Aí quando eu disse a ela, pastora, eu tenho um canal no YouTube,
E eu queria que a senhora participasse, e ela foi pronta. Ela estava à disposição. Eu digo, muito obrigada, vamos embora marcar. E eu queria só lhe agradecer por ter vindo, por ter contado a sua história. Que isso inspire a quem está em casa, quem está sem saber, sem esperança. Porque às vezes a pessoa está numa cidade pequena e acha que aquilo vai ser o resto da vida. Às vezes ela não se conforma com a vida que tem e acha que Deus não pode fazer nada. Então, nós estamos aqui para dizer para você, tem esperança em Cristo, que Deus faz tudo. Verdade, Deus. E aí a história do curte, compartilha e comenta. Gente, o canal, ele se sustenta com inscritos. Então, me abençoa, se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal. Bota aquele comentáriozinho, se tu tá assistindo do Maranhão, bota, sou do Maranhão. Ou então, glória a Deus, faz qualquer coisa, só escreve alguma coisa que aquilo dali contribui para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você comenta num vídeo, ali você está dizendo que aquele vídeo é relevante e que mais pessoas, que o YouTube entrega para mais pessoas, né? Então, sim, curte, se inscreve, ativa o sininho e pronto. Aqui tem, sim, vídeo toda quinta-feira. É aos sábados, agora é a quinta. Então, tem vídeo toda quinta-feira, sempre com alguma convidada que vai falar de Cristo, do que Deus tem feito na vida dela. Vice. Muito obrigada. Ah, não é de quê? Foi um prazer meu enorme, tá? Poder chegar aqui, não é? E estar com você aqui, essa pessoa linda, maravilhosa, preciosa de Jeová. Obrigada. Que o Senhor prospere, você vai bombar. Bombar, Senhor. O senhor tá sabendo, Senhor, que eu tô precisando de inscrito pra fazer esse negócio render. Isso. E vai render sim. Não é? Quem nasce grande é monstro, né? Assim diz. Eita, toma a sua cara, você tá vendo? É verdade. Tá, então assim, a gente... Tudo aquilo que começa grande, a gente fica meio ressabiado, tá? Porque os pequenos esforços, não é? É que geram grandes resultados, né? Então, a gente tem que... Tá vendo? Perseverar. Perseverar. Não desista. Não desista. Tá? Deus é contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Por muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, meu povo!